Olá, então vamos dar continuidade à aula de limites no infinito, tá? Essa é a sessão 1.3, a segunda parte. Tá? Continuando com essa parte de limites no infinito, a gente vai trabalhar com, novamente, limites de funções tendendo a mais ou menos infinito e dando um valor L. Tá? Obviamente, esses valores, x tendendo a mais ou menos infinito, vou procurar esses valores no eixo x e esse L, um correspondente valor no eixo y. Só para relembrar um pouquinho da aula passada, a gente viu que limites no infinito tá, teriam assíntotas caso o limite da função fosse um valor fixo. Então, aqui para relembrar um pouquinho, vou colocar o gráfico de uma função qualquer com um comportamento assintótico, ou seja, é um comportamento de uma função que terá uma assíntota. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é que essa função dada, essa função qualquer, limite dessa função f de x quando x tende a mais infinito, dá um valor fixo. Isso quer dizer que existe uma assíntota horizontal que passa bem no valor L do eixo y. Tá? E a gente pode definir como y igual a L esta assíntota horizontal. Tudo bem? Agora vamos falar do que interessa nessa sessão, no final dessa sessão, que é o que falta, tá? Que é o limite de funções racionais, ou seja, funções que têm um quociente. A primeira coisa que a gente tem para fazer aqui é analisar brevemente, ou no primeiro caso, uma função, tá? Cujo, evidentemente, a gente tem uma divisão. Tá? Por exemplo, uma função cujo polinômio de grau 1 dividido por outro polinômio de grau 1, mas que eu preciso saber o que acontece quando essa função tende a mais ou menos infinito. Neste caso, mais infinito. Tá? A primeira coisa que eu posso usar aqui, e devo, inclusive, é o fato de que eu sei que o limite de uma divisão é a divisão dos limites. Tá? Então, primeiro eu posso colocar dessa maneira. Se eu olhar para cada uma das parcelas, tá? Numerador ou denominador, eu estou vendo aqui que limite de 2x mais 1, quando x tende a mais infinito, é um limite muito conhecido. Tá? A gente viu nas outras aulas, isso vai para infinito. Assim como o x menos 1 também vai para infinito. Então eu vou ter a seguinte dúvida, vamos colocar assim. Tá? Teria limite de infinito sobre infinito, e aí a gente fica tentado a dizer que coisas iguais divididas vão dar 1. E eu posso me perguntar se esse limite vai para 1. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer nesse momento é riscar essa ideia da nossa cabeça. Tá? Nem sempre vai para 1, tá? A menos de uma feliz coincidência. Então o que a gente tem para fazer aqui neste momento? A primeira coisa que a gente pode fazer é fazer uma tabela para analisar esses valores, tá? Assim como eu fiz em outros casos. Não é que a gente sempre vai fazer uma tabela para descobrir esse limite, mas num primeiro momento, para entender, eu acho mais fácil a gente fazer uma tabela. A primeira coisa que eu posso fazer aqui é olhar para aquela coluna da esquerda e ver que os valores de x estão aumentando, ou seja, tendendo a mais infinito. Eu escolhi alguns valores, tá? Respectivamente 2, 3, 5, 10, 100 e 1000. As colunas seguintes são a coluna do numerador, depois do denominador, e obviamente aqui me interessa que é a última coluna, a coluna do quociente, tá? Em que eu tenho a razão entre um e outro. Tá? Quando eu faço a razão entre um e outro, eu entendo que tem um comportamento ali, tá? Que vai tender a algum certo valor. Por exemplo, a primeira divisão vai dar 5, a segunda 3,5, e à medida que os valores de x vão aumentando, ou seja, indo para infinito, tá? Eu vou ter 2.75, 2.333, 2.0303 e por fim 2.003003. Tá? Obviamente, se eu fosse aumentando, isso tenderia a algum valor. E pelo que essa tabela me mostra, está tendendo ao valor 2. Tá? Então eu posso concluir de cara, já que esse limite vai para 2, a resposta é ainda não. Provavelmente ele está indo para 2, mas a gente precisa de algum pouquinho mais de precisão para dizer alguma coisa. A primeira coisa que a gente precisa saber é, olhando ainda na mesma ideia, tá? Separando aquilo como quociente, então a gente vê que esse quociente, né, vai para o infinito, a parte de cima, vai para infinito a parte de baixo, e se a gente só analisasse assim, a gente continuaria com a mesma dúvida. Então o que a gente pode fazer é usar de algum artifício algébrico. Tá? Por exemplo, eu vou multiplicar e dividir pela mesma coisa. Essa coisa, entre aspas, é 1 sobre x. Tá, isso as pessoas gostam de chamar isso de truque, mas isso na verdade é um artifício muito comum em matemática, ou seja, multiplicar por 1 qualquer coisa não altera essa qualquer coisa. Tá? Só que eu estou multiplicando pelo 1 adequado. E 1 pode ser escrito como uma divisão de uma coisa por ela mesma. Eu poderia ter escolhido 200, ou seja, 200 sobre 200 daria 1, tá? Mas não adiantaria para nada. No meu caso, o que adianta aqui é multiplicar por 1 sobre x em cima e embaixo. E quando eu faço isso em ambas as parcelas, tá? A primeira delas, 2x vezes 1 sobre x, vai dar 2. E depois 1 vezes 1 sobre x vai dar 1 sobre x. Assim como fica no meu numerador. E o denominador, também vai ficar modificado, porque x vezes 1 sobre x vai dar 1, e menos 1 vezes 1 sobre x vai dar menos 1 sobre x. Tá? E aí quando eu olho para esta nova expressão, que nada mais é do que a mesma coisa que a expressão anterior, a menos desta multiplicação, tá? Que não altera a minha função,
fica muito mais fácil de entender quem é o limite, porque o primeiro caso, vamos olhar no numerador, ele vai ser a soma daqueles limites. A soma do limite quando x tende a mais infinito do 2 e a soma do limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x. E a mesma coisa eu posso fazer para o denominador. Limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito é zero. Então aquelas duas parcelas finais de cada uma delas, numerador e denominador, vão cair. Vai me sobrar limite de 2 e limite de 1. Que, como são funções constantes, vai dar 2 sobre 1, que vai dar 2. Agora sim eu posso afirmar que o limite vai para 2, como a gente já imaginava pela tabela anterior. Tá? E de quebra eu tenho também que 2 é uma assíntota horizontal dessa função. Tudo bem? Se eu pegar uma outra função aqui e olhar pelo mesmo caminho, tá? Eu vou pegar essa função 3x mais 3 dividido por 6x menos 2, eu vou chegar na mesma conclusão ou dúvida que eu tinha antes, e de novo eu posso me perguntar eventualmente se isso vai para 1, e de novo nós vamos colocar fora essa ideia, a gente não pode ter isso na cabeça, porque a gente vai analisar numericamente, e numericamente olhando para o quociente, eu peguei os mesmos valores de x, mas olhando propriamente para o quociente, eu vou vendo que ele vai tender a algum valor, e esse valor não é 1, tá? Esse valor é 0,5, pelo que eu estou vendo ali, ó. Vai 0,9, 0,75, 0,64, olhando para a coluna bem da direita, tá? Que é a coluna que me interessa da divisão. Então ali 0,56, 0,5066 e por fim 0,5006. Tá? Está tendendo a 0,5. Posso afirmar? Ainda não. Tá? Então o que eu preciso aqui é fazer alguma coisa que me certifique algebricamente, analiticamente, que de fato esse limite é 0,5. O que eu preciso fazer? Eu posso tomar o mesmo caminho. Tá? E posso novamente usar daquele artifício de multiplicar e dividir pela mesma coisa, essa mesma coisa de novo sendo 1 sobre x. E eu vou ter a seguinte expressão, e de novo algumas coisas vão se cancelar, e de novo eu vou poder usar aquele limite da soma, tanto para o numerador quanto para o denominador, que o limite da soma em cada um deles vai ser a soma dos limites. Tá? Então num vai sobrar o 3, no outro vai sobrar o 6, e limite de 3 sobre x quando x tende a mais infinito dá 0, e o outro ali, limite de 2 sobre x quando x tende a mais infinito, também dá 0. Tá? Vai sobrar o limite de 3, limite de 6, que são constantes, e por isso vai dar simplesmente 3 sobre 6, que é 0,5, e agora sim eu posso afirmar que 0,5 é o limite final da minha função, tá? Essa função racional. E de quebra eu sei também que 0,5 é uma assíntota horizontal do meu problema. Tudo bem? Agora vamos voltar a pensar nos dois exemplos que eu coloquei para vocês, tá? Limite da primeira função que deu 2, limite da segunda que deu 0,5. Será que esse 2 e esse 0,5, apesar de serem as respostas, obviamente, eles não estão me dizendo mais nada? Se a gente tentar reescrever o 2 e o 0,5 de maneiras adequadas, será que eu não enxergo esse 2 sobre 1, que obviamente é 2, e 3 sobre 6, que obviamente é 1 meio e que também é 0,5? Será que eu não enxergo eles na função propriamente dita? A resposta é que sim, eu enxergo. Eu vejo aqui que os monômios dominantes de cada um dos polinômios que estão sendo divididos, se eu dividir os monômios dominantes, eu chego direto na minha resposta praticamente. Assim como eu vejo na segunda, que o 3 sobre 6 nada mais é do que a divisão do 3x sobre 6x. Assim como 2 sobre 1 era a divisão de 2x sobre x. Será que isso não está me dizendo nada? Será então que eu posso dizer que, olha, o limite da primeira função, basta que eu simplesmente pegue a divisão dos monômios dominantes e tente calcular ou entender o limite neste caso? Ou olhando para a segunda, será que eu não posso simplesmente pegar a parcela que é o monômio dominante de um, monômio dominante de outro, só esses dois, e calcular o limite disso? A resposta é sim. Isso dá para... a gente vai poder levar em conta. Por quê? Porque, bom, a gente viu antes que quando era limite de um polinômio, tendo infinito, bastava que eu olhasse para o monômio dominante. Então quer dizer que vamos pegar, por exemplo, 2x mais 1. 1 não faz a menor diferença para valores muito grandes. Assim como se eu pegar lá no primeiro polinômio da segunda função, o 3x mais 3, o 3 não vai fazer a menor diferença para valores de x muito grandes. Isso independente do grau do polinômio. Sempre o monômio dominante, ou aquele de maior grau, é que vai mandar no comportamento. Então basta que eu pegue esse monômio dominante e faça a divisão, que eu vou ter a resposta. Tudo bem? De uma maneira geral, tá? Eu coloquei dois polinômios em cima, bem gerais, tá? Onde os monômios dominantes são ANX na N e o outro é BMX na M, tá? Ou o que interessa, na verdade, é o x na N e o x na M, que são as maiores potências desse polinômio. Se eu quiser saber a resposta disso, basta que eu entenda quem são os dois monômios dominantes e faça simplesmente a análise do limite tendendo à divisão destes monômios dominantes, e basta, isso já vai ser uma resposta. Não necessariamente esses monômios dominantes têm que ter o mesmo grau.
tá? Nos exemplos que eu analisei, eles têm o mesmo grau, mas a gente vai ver agora exemplos que eventualmente o grau vai ser diferente. Vamos pegar um outro exemplo aqui agora de grau 2, tá? Ainda com monômios dominantes de mesmo grau, mas com grau um pouco maior, para a gente tentar analisar. Então eu preciso fazer tudo aquilo de dividir ou multiplicar pela mesma coisa em cima e embaixo? Até poderia, tá? Não está errado. Mas a gente vai tomar uma estratégia um pouco mais direta. Simplesmente identificar os monômios dominantes e analisar o limite dessa divisão desses monômios dominantes, tá? Então o x² vai se cancelar ali e a gente vai ter que o limite é simplesmente 2, limite de uma função constante é a própria função constante e é 2. De quebra eu sei que y igual a 2 vai ser uma assíntota horizontal do meu problema. Tudo bem? Vou pegar um próximo exemplo, tá? Em que agora os graus são um pouco diferentes. Se eu pegar de novo o monômio dominante de cima e o monômio dominante de baixo, eu posso fazer essa análise direta com os monômios dominantes. E aí eu vou ter que x na 4 dividido por x ao cubo vai sobrar um x e eu vou ter 3x. Tá? E agora, antes eu não tinha aparecido nenhum x, agora eu tenho. E limite de 3x quando x tende a mais infinito é infinito. No caso, mais infinito. E aqui eu não posso afirmar que tem alguma assíntota. Tudo bem? Agora vamos pegar um outro exemplo. 5x², tá? E x na 4 como sendo os monômios dominantes dessa função. Vou pegar simplesmente a análise dos monômios dominantes, dividido um pelo outro, e eu vou ter aqui que a resposta é 5 sobre x². E, bom, quando eu tentar fazer limite de x tendendo a mais infinito desses dois, eu vou ter como resposta 0. Tá? E aí 0 é um valor fixo, logo y igual a 0 é uma assíntota horizontal deste meu problema. Tudo bem? Veja que o exemplo 2 não tem assíntota horizontal, tá? Mas o 1 e o 3, sim. Tudo bem? Bem simples, né? Para terminar aqui essa conta, ou limites envolvendo divisões, tá? Vamos pegar alguns limites envolvendo radicais, ou seja, envolvendo raiz, tá? O primeiro deles tem um radical na parte de cima, tá? Vamos pegar aqui um polinômio de grau 2, porém com um radical em cima, e um polinômio de grau 1 embaixo sem radical. O que acontece nesse caso, tá? De novo eu vou reescrever esse cara, mas se eu olhar com carinho, eu poderia, entre aspas, multiplicar e dividir pela mesma coisa em cima e embaixo. Nesse caso eu escolhi um sobre o módulo de x. Aí alguém vai se perguntar o porquê do módulo de x. O módulo de x é a mesma coisa que raiz de x ao quadrado. Tá? Se você ainda não acredita em mim, pensa no número positivo. Vamos pegar o 2. Tá? Quando eu coloco 2 dentro do x², vai dar 2 ao quadrado, que vai dar 4. E quando eu tiro a raiz dele, vai voltar para 2. Agora vamos pegar o mesmo cara, só que com valor negativo. Por exemplo, menos 2. Quando eu colocar menos 2 dentro do x², também vai dar 4. E quando eu tirar a raiz de 4, eu volto para 2 e não menos 2. Então ele tem um comportamento exatamente igual ao do módulo. Módulo de 2 é 2, módulo de menos 2 também é 2. Assim como raiz de x ao quadrado tanto para 2 ou menos 2 vai dar 2 também. Tudo bem? Então eu posso usar 1 sobre módulo de x e escolher se eu vou querer colocar módulo de x ou se eu vou colocar raiz de x ao quadrado. E é isso que acontece aqui. Eu vou colocar no primeiro raiz de x ao quadrado e embaixo eu colocaria módulo de x, mas eu vou colocar só x. Porque eu estou tendendo a x para valores positivos e grandes. Módulo de x para valor positivo, o módulo de x vai ficar igual ao próprio x. Tá? E quando eu fizer a divisão adequada, que fique claro que raiz dividido por raiz, tá? Vai dar a raiz da divisão. Então aquele x² cancela com x² vai dar 1. E o 2 dividido por x² vai dar 2x sobre x², como está ali. E embaixo eu vou ter só x, eu posso cancelar o x com o x no 3 ali, e o 6 vai ficar 6 dividido por x. E aí, bom, aí eu posso fazer o limite de tudo isso, né? Aquelas parcelas com x embaixo vão tender a 0, mas raiz de 1 vai ser 1, e o 3 vai ser 3. Então eu vou chegar na resposta que é 1/3. Bem? Mas será que sempre eu vou poder fazer isso? Ou melhor, será que sempre eu tenho que fazer isso? Talvez seja mais fácil se eu tentar entender ou fazer um procedimento muito similar àquele que eu pegava simplesmente os monômios dominantes. Acontece que aqui eu tenho radicais, né? A pergunta que fica é, eu posso, nesse caso, entender como monômios dominantes? A resposta é sim, tu também pode pegar monômios dominantes, tá? Acontece que tu não pode esquecer que existe um radical, porque o comportamento de x ao quadrado mais 2 na raiz, quando x é muito grande, ele vai ser muito similar ao comportamento de x ao quadrado na raiz. Como se aquele 2 lá para valores muito grandes não fizesse nenhuma diferença. Então eu posso sim pegar esse cara. Só tem que levar em conta que você vai poder fazer essa artimanha, entre aspas, tomando um certo cuidado. Porque, por exemplo, o cuidado que eu tenho que tomar aqui é que x é positivo. Por que positivo? Porque eu estou pegando para valores maiores do que 0, e valores inclusive muito grandes, afinal o x está tendendo a mais infinito. E aí eu posso simplesmente, ao invés de substituir raiz de x² por módulo de x, eu posso colocar direto x. E aí quando eu vou
quando eu coloco isso, quando isso acontece, eu cancelo x com x, vai dar limite de 1/3, que como é uma constante, vai dar 1/3. Tá? Eu tenho que tomar um cuidado justamente porque quando eu for fazer limite a menos infinito, aí eu posso fazer a mesma coisa, pegar os monômios dominantes, e na hora de substituir eu não vou poder colocar x, eu vou ter que levar em conta que isso é o módulo de x. Tudo bem? Então vamos pegar um valor muito grande, por exemplo. Tá? O que acontece aqui? Se eu pegar x igual a menos 300, já que eu estou tendendo a menos infinito, menos 300 é um valor muito grande. Eu vou passar pelo menos 300 em algum momento. Menos 300, se eu colocar dentro do módulo, vai me devolver 300. Menos 300, se eu colocar ali naquele x do denominador, vai me devolver menos 300. É claro que vezes 3 vai ficar menos 900. Mas o que interessa é que em cima vai ficar positivo e embaixo negativo. Então eu já sei que a minha resposta tem que ser negativa, porque é algo positivo dividido por negativo. Tá? E claro, esse valor de cima vai se cancelar com o x de baixo, a menos de sinal, né? E aí vocês se dão conta que isso vai ficar um negativo embaixo e um positivo em cima. Logo, um menos 1/3 ou menos 1/3 direto, que vai ser a minha resposta. Então, quando envolver radicais, a gente pode também pegar essa parte do monômio dominante, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque algumas coisas têm que ser levadas em conta, principalmente a análise de sinal, para não cometer o erro de colocar a resposta, por exemplo, nesse caso, quando x tenderia a menos infinito, colocar 1/3 positivo. Tudo bem? Aqui é 1/3 negativo nesse caso. Vamos pegar algumas funções agora mais básicas, tá? Que a gente vai ver depois ao longo do curso com mais detalhes, mas aqui eu vou só pegar rapidinho o que seriam, por exemplo, funções exponenciais. A função exponencial mais clássica, ou mais trabalhada que a gente vai ver no cálculo é o e na x. Tá? O e na x é uma função exponencial tal qual o 2 na x, 3 na x. A única diferença é que a base, ao invés de ser um número exatinho, que era o 2, é um número de Euler, que é 2,718 e mais infinitas casas. Tá? Então, seja a base maior que 1, tá? Vai ter esse comportamento, e o limite quando tende a mais infinito é mais infinito. Limite de e na x, quando x tende a menos infinito, vai para zero, inclusive zero seria uma assíntota nesse caso, mas aqui eu só estou querendo colocar os limites básicos para esse comportamento. Se eu pegar uma função muito similar, ou seja, o e na menos x, agora eu vou ter esse comportamento, ainda com e sendo aquele número de Euler. Fica claro que para a direita ele vai para zero, na esquerda ele vai para mais infinito, ou seja, direita para mais infinito, esquerda para menos infinito, são esses respectivos comportamentos. Logaritmo, tá? Logaritmo, só para apresentar para vocês, o logaritmo natural de x, que nada mais vai ser do que o logaritmo normal, aquele que a gente já conhece, só que com base e ao invés de base 10, que era aquele logaritmo decimal que a gente conhecia, mas o comportamento gráfico vai ser muito similar, e eu tenho que, quando o limite de logaritmo natural tender a mais, x tender a mais infinito, eu vou ter como resposta mais infinito, e limite de logaritmo natural, quando x tende a menos infinito, eu nem vou poder analisar, porque para valores negativos ele nem vai existir. Então a gente só coloca aqui indeterminado, não tem, tá? A gente não pode analisar. Aqui o que caberia analisar talvez é no limite de x tendendo a zero pela direita, mas como nós estamos no capítulo de limites não infinito, não vou falar isso agora, mas vocês já obviamente conseguem entender que x tendendo a zero pela direita, aqui a resposta seria menos infinito. Tá? Algumas funções trigonométricas a gente vai ver com muito detalhe. Eu vou colocar aqui só as duas mais básicas e depois a gente pode, na medida que for correndo no curso, entender melhor as outras. Mas a mais básica delas, a primeira que a gente sempre vê, é o seno de x. Tá? Então, o seno de x tem esse comportamento oscilatório. Se eu analisar tanto para mais ou menos infinito, a gente não vai ter como determinar, porque lá no mais ou no menos infinito, ela vai continuar oscilando, ela não vai para lugar nenhum, entre aspas. Tá? Então a gente vai dizer que esse limite não existe, ou puramente dizer que esse limite é indeterminado. Tá? E o mesmo vai ocorrer com o cosseno de x, que tem um comportamento extremamente similar, tá? Ou comportamento igual para aqueles que quiserem dizer assim, apenas deslocado. Tá? Então, o comportamento de cosseno de x também oscila no mais ou menos infinito e, portanto, é indeterminado. Tá? Algumas outras funções trigonométricas a gente vai ver com muito mais calma e cuidado na medida que o curso for avançando. No momento, eu vou só definir os limites no infinito dessas mais básicas. Tudo bem? Então tá, até a próxima aula.